Deus essa noite. O Júnior tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Eu conversei com ele e disse: Júnior, você aceita o desafio de nos trazer uma palavra na quinta que vem? Ele disse: pastor, eu estou aqui para servir. E eu tenho certeza que Deus colocou uma mensagem no coração dele para o nosso coração. E se você está pronto, se coloque em pé. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor, aqui está a vida do teu servo. Aqui está o Júnior, disposto a ser um instrumento da verdade, um arauto da tua palavra neste altar. E o Senhor venha usá-lo poderosamente para encorajar a tua igreja, para despertar o teu povo, para exortar, para consolar o nosso coração. Que esta quinta seja uma quinta de manutenção, de reparos, seja uma quinta de conserto, seja uma quinta de conversão, de mudanças, de transformações profundas, mediante o poder da tua palavra. Em nome de Jesus, nós dizemos amém e amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar o seu assento, irmãos. Antes de começar a trazer a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero contar um rápido testemunho, e depois a gente dá a introdução aqui. Bom, eu estava trabalhando como entregador com uma moto, como os irmãos já sabem, e acabei sofrendo um acidente com essa moto. Bati atrás de um caminhão, quebrei a clavícula, e aí eu fui ao médico. Ele pediu para que eu ficasse em casa, em repouso, para ver se o osso voltava no lugar. Mas depois de um tempo, quando eu fiz o retorno no médico, ele disse que a fratura havia piorado e que eu haveria de passar por uma cirurgia. E aí eu passei por essa cirurgia, mas no serviço que eu estava, não estava registrado. E aí começaram algumas dificuldades, porque por eu não estar registrado, eu fiquei sem trabalhar por conta da cirurgia, e aí eu não estava recebendo, a não ser o seguro-desemprego do outro serviço que eu saí. E nesse meio tempo, Deus levantou algumas pessoas que me ajudaram, porque eu estava bem triste, mas apesar de estar triste, meu coração estava tranquilo, porque eu sabia que eu tinha um Deus que na hora certa Ele faria algo por mim. E aí, depois de tudo isso, de ter passado por tudo isso, eu chamei alguns irmãos e falei: vamos orar para que Deus abra uma porta específica na minha área, que é a área de farmácia, que eu creio que Deus, Ele tem poder para fazer isso, para que eu não precise mais trabalhar com a moto. Não que não seja um emprego digno, é um emprego digno como qualquer outro, mas eu tinha colocado esse propósito no meu coração. E eu comecei a orar com alguns irmãos em um propósito específico. E saiba que Deus ouve as orações com propósitos específicos. Quando você coloca algo no seu coração e coloca isso diante da presença de Deus, Ele faz acontecer. E então recebi um telefonema pedindo para fazer uma entrevista em uma farmácia. Quando cheguei lá, foram poucos minutos de conversa e a moça disse: você já sai daqui contratado. Para a glória de Deus, Deus abriu essa porta que a gente estava orando junto para que Deus fizesse. Então, vamos ao texto. Mateus capítulo de número 24, abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo de número 24. Vamos ler esse texto inteiro e depois o capítulo 25, o primeiro trecho dele, para que a gente entenda texto e contexto, tá bom? Então, Mateus capítulo 24, quem achou, diga amém. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo:
Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, e não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Eu vou ler novamente. Quando vocês ouvirem de guerras e de rumores de guerra, olhai, e não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade eu vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E agora o capítulo 25, até o versículo 13. E então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Até aqui. Meus irmãos, o tema desta mensagem é: chegou o tempo de separação. Chegou o tempo de separação. A gente leu aqui o capítulo 24, onde Jesus está trazendo um sermão escatológico, e os seus discípulos vão com ele para um monte, em particular, e interroga Jesus, perguntando acerca dos fins dos tempos, e quais seriam os sinais que aconteceriam nos fins dos tempos, que antecederiam a volta de Jesus. E aqui Jesus, a todo momento, ele fala dessa separação que há de acontecer. Aqui no versículo 40, 41 fala: estando 2 no campo, será deixado um e levado outro. Estando 2 no moinho, será deixada uma e levada outra. A todo momento, a Bíblia vai nos relatar sobre separações que haveriam de acontecer, como também do trigo e do joio. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, Jesus falando: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada de separação. A todo momento, a Bíblia relata que haverá separação entre o bem e o mal. E esse tempo é chegado em que Jesus começa a separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, porque no céu ninguém entra de qualquer maneira, no céu ninguém entra com as vestes sujas. É necessário que haja santificação, que haja purificação, que haja limpeza das nossas vestes, para que a gente tenha entrada no céu pelas portas. E Jesus está falando aqui, no capítulo 25, ele vem trazer 3 parábolas das 10 virgens, dos talentos, a separação das ovelhas e dos bodes. E Jesus, ele sempre procurava pregar em parábolas, como o próprio pastor Oséias disse esses dias, de forma que os mais eruditos da época, os mais sábios, conseguiam entender a mensagem que estava sendo pregada, mas também uma criancinha ou um senhor de idade que não tivesse tão conhecimento assim, conseguia entender o que Jesus estava transmitindo através da palavra que era pregada. Então Jesus, ele sempre usava parábola. E o que é parábola? Parábolas são histórias curtas, de comparações com o cotidiano, que trazem aí uma reflexão moral, e por que não dizer uma reflexão espiritual, acerca do nosso cotidiano, acerca do nosso dia a dia. E Jesus está aqui pregando através da parábola das 10 virgens, acerca dos fins dos tempos, das coisas que haveriam de acontecer no meio dos cristãos. E eu quero aqui expor 5 características da parábola das 10 virgens. A primeira característica é que em toda a Bíblia você nunca vai ver alguém dizendo que 5 loucas não eram virgens. Todas eram virgens, todas elas eram virgens, as 10 eram virgens, como a própria parábola diz, a parábola das 10 virgens. Ou seja, o que eu entendo com isso é que todas eram crentes. Se a gente trazer para o contexto dos dias atuais, a gente entende que todas elas eram crentes, participantes da mesma fé, participantes talvez da mesma igreja. E a segunda característica é que as aparências enganam, porque além de todas serem virgens, todas tinham lâmpadas.
Todas tinham luz em suas lâmpadas. E no momento em que foi anunciado a chegada do noivo, todas saíram para o encontro do noivo. Porque é necessário que todos vão ao encontro do noivo. Só a diferença é que alguns estão preparados e alguns não estão. Como era o caso dessas 10 virgens que provavelmente participavam da mesma igreja, ouviam o mesmo sermão, cantavam os mesmos louvores. Algumas poderiam ter dons, realizavam grandes prodígios, oravam fervorosamente, pregavam eloquentemente, curavam, expulsavam demônios, levavam o nome de Cristo, que é um exemplo de quem era assim. Apocalipse capítulo 3, igreja de Sardes, levava o nome de quem estava vivo, mas havia morrido. Igreja de Sardes levava o nome de quem era vivo, de quem realizava milagres, de quem curava, de quem pregava a palavra, mas na verdade no seu interior já havia morrido. Jesus não fazia mais parte daquela igreja. E então temos aqui a característica de número 3, que é: as lâmpadas da mentira, uma hora irão se apagar. Todo aquele que vive de aparência, que não consegue viver integramente de acordo com a palavra de Deus, saiba que você pode até se esconder do pastor, saiba que você pode até se esconder da liderança, mas aquele que está lá no céu, daquele que você não consegue se esconder, que se você subir no mais altos céus, ele te achará. Se você descer no mais alto, no mais profundo oceano, ele também te achará. Dele você não pode se esconder. De Jesus ninguém se esconde, e as lâmpadas da mentira um dia irão se apagar. E Jesus está pregando acerca dos fins dos tempos, e os discípulos estão ouvindo. E esses dias, conversando com um amigo meu, eu falo como a Bíblia é incrível, meu irmão, que ela foi escrita há tanto tempo atrás, mas ela se encaixa tão perfeitamente nos dias atuais. Tudo que a Bíblia fala em relação aos fins dos tempos, e a Bíblia toda, né, ela se encaixa perfeitamente nos dias atuais. O versículo 34 do capítulo 24 vai dizer: em verdade eu vos digo que esta geração não passará. E eu acredito firmemente que somos a geração do arrebatamento. Somos a geração que Cristo virá buscar. E esse tempo não vai demorar para acontecer. Muitas pessoas estão dentro das igrejas desapercebidas. Muitas pessoas já acreditam que Jesus nem vem mais, que já ouvem falar que Jesus vem desde quando eu era criança, e deixou de acreditar no arrebatamento, deixou de acreditar na palavra da verdade. Muitos líderes espirituais já nem pregam mais a palavra da verdade acerca do arrebatamento, acerca dos fins dos tempos. Muitas igrejas se corromperam por causa de dinheiro e só sabem pregar teologia da prosperidade. Mas é necessário que a igreja volte às suas raízes e volte a pregar a palavra da verdade, que transforma o coração e a vida das pessoas, e que leva para o céu, que tira com mão forte do inferno para levar para o céu. A igreja precisa se posicionar diante deste mundo que está caótico. Domingo passado, o pastor Elinho pregou aqui e falou: olha o que está acontecendo no Afeganistão, olha o que está acontecendo na Argentina. O mundo está passando por um momento caótico, e a igreja simplesmente está de braço cruzado, sem fazer absolutamente nada em relação a isso. O que nós temos feito como igreja? Quando chegarmos diante de Deus, Ele vai falar: mostre as suas mãos, o que você tem a apresentar. E o que nós teremos a apresentar a Deus naquele grande dia? A quarta característica desta mensagem é: o azeite é pessoal e intransferível. O pastor já falou aqui, agora mesmo. Por mais que a sua esposa seja uma mulher de oração, ou o seu esposo seja um homem de oração, que se consagra, que jejua, que ora, que lê a Bíblia, se você não fizer a sua parte, meu amigo, não adianta. Porque por mais que vocês casaram e são um, mas a salvação ela é individual. Cada um tem que buscar o seu azeite, mas também esse azeite não é obtido por esforço humano, não é algo que você pode comprar com seu dinheiro. Quando você vai na sua casa e você abre a Bíblia e começa a ler, você está comprando azeite. Quando você está na sua casa e começa a orar nas madrugadas, começa a falar com Deus, você está comprando azeite. Quando você acorda pela manhã e fala: hoje eu vou jejuar, vou consagrar a minha vida, você está comprando azeite. Quando você consagra a sua vida ao Senhor, você está comprando azeite e fazendo a sua reserva. Por último, temos a prudência e a vigilância. Aqui no capítulo 25 a gente vê que todas as loucas dormiram.
todas elas dormiram. O sono não era um sinal de imprudência. Alguns comentaristas da Bíblia acreditavam que o sono poderia ser apostasia. Eu acredito que não, porque se fosse apostasia não seria comparado também com as virgens prudentes. Então eu acredito que o sono seja a morte física. Ou seja, chegará um momento que provavelmente todos nós um dia iremos morrer, se Jesus assim voltar antes, porque Jesus pode voltar agora para todos nós, como também Jesus pode voltar só para mim hoje. Ou seja, um dia todos estão passando pelo sono, pela morte física. A questão é, você morreu preparado ou morreu despreparado? Há essa diferença. Porque a igreja precisa entender que nós estamos vivendo os momentos finais, como já foi falado aqui. Nós não iremos entrar na última hora, nós já estamos na última hora. É hora da gente se posicionar diante deste mundo com uma atitude de soldados, de guerreiros. Entender que estamos passando por um momento de guerra mesmo espiritual. Quem aqui não pôde estar no evangelismo que a gente fez? Quem não pôde estar? Não puderam estar. Meu irmão, se você visse no rosto das pessoas o quanto os corações estavam com expectativa para receber uma palavra, se você tivesse consciência do quanto as pessoas estão prontas para receber essa palavra, mas não recebem, porque a própria palavra diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Quem é que está disposto a erguer a sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Eis-me aqui, envia-me a mim. É tempo da igreja se posicionar. É tempo da igreja ir ao mundo, lá fora, e buscar as almas perdidas. O papel da igreja, a Bíblia fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma missão que foi incumbida a mim e a você, não só ao pastor Oséias, não só ao pastor Natan, não só ao pastor Aguinaldo, não só a liderança da igreja, mas a todos os cristãos, a todos nós que professamos da mesma fé. Nossa missão é ir lá fora e pregar o evangelho a toda criatura. Como ouvirão se não há quem pregue? Me desculpa se essa mensagem não fez você saltar da sua cadeira, e se ela te trouxe confrontamento. Essa era a intenção dessa mensagem, trazer confrontamento, porque o verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta. O verdadeiro evangelho é aquele que nos constrange, para que haja mudança em nosso caráter como cristão, para que haja mudança nos nossos hábitos, no nosso dia a dia. A gente precisa voltar às raízes, voltar a orar, a ler a Bíblia, a nos encher do Espírito Santo, porque está chegando o grande dia. E naquele grande dia você tem que mostrar as suas mãos diante do Mestre. E o que você tem preparado para mostrar diante dele naquele dia? O que você tem preparado para mostrar diante? E se ele voltasse agora? Se Jesus voltasse agora, se esse culto nem acabasse, você entraria no céu ou não? Cada um sabe como está o seu coração diante da presença de Deus. Quando é culto de Santa Ceia, é falado assim: examine-se o homem a si mesmo. A gente todos os dias tem que se autoexaminar e saber se a nossa vida está de acordo com a palavra de Deus, porque está muito próximo a volta de Jesus. Nós temos que tomar uma atitude. Ou a gente é, ou a gente não é. A Bíblia fala sim, sim, não, não. Não é mais tempo da gente ficar pensando se dá ou se não dá para fazer, se eu vou ou se eu não vou. Meu irmão, quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, procura se limpar mais ainda, porque o tempo está chegando. Está muito mais próximo do que a gente imagina. Somos a geração do arrebatamento. Somos a geração do arrebatamento. Amém? Agradeço a Deus por essa oportunidade. Posso cantar um pedacinho de louvor? O pastor vai me ajudar. Quem aqui é jovem abaixo de 100 anos? Quem é jovem abaixo de 100 anos? Levanta a mão. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os bravos que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor.
madura está, e que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias é o que resta para o segador. Quem está pronto? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem levantar uma salva de palmas a Deus? Aleluia. Glória. Irmão, ó, um estalo de Deus no nosso coração, na nossa mente. Nós não estamos entrando na última hora, não. É já a última hora.